em Foco. Boa tarde. Abrimos aqui uma edição especial do Falar Daqui para uma conversa com um dos militares que esteve na preparação do movimento e do manifesto dos capitães que fizeram o 25 de Abril e que é o convidado de honra nas comemorações do nosso Conselho. Recorda-se que o 25 de Abril foi o regresso à democracia depois de 48 anos e que repôs Portugal no Concerto das Nações, tendo mesmo atualmente, recorda-se, um português como secretário-geral das Nações Unidas. Democratizar, descolonizar, desenvolver foram os 3 pilares inscritos no manifesto do MFA. Nestes 48 anos, o país consolidou o processo democrático e alcançou um nível de desenvolvimento na saúde, no ensino, nas liberdades e direitos sociais, que apesar das dificuldades do percurso histórico e também números respeitantes a alguns dos chamados indicadores estatísticos, está muito distante para melhor da situação anterior a 25 de abril de 1974. Neste contexto de pandemia, uma das conquistas do 25 de Abril, o Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Público de Saúde, tem sido o pilar central da resposta à emergência sanitária. Várias são as iniciativas organizadas pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal em Vieiga do Minho, como atividades desportivas, torneios de malha e também sueca, e ainda a apresentação do livro Histórias da Vida do Militar, do Tenente-Geral Franco Xarais, e a inauguração de uma exposição de pintura. É esse mesmo, o Tenente-General Manuel Ribeiro Franco Xarais, que temos a honra de ter como convidado para analisar a importância desta data, as razões do movimento que a gerou e a situação atual, além de falar da sua produção literária e do seu gosto e produção na pintura. Sr. General, muito boa tarde e repito, é um gosto tê-lo aqui. Muito obrigado por me receber pela a rádio Altoave, a Rádio Altoave. Altoave, me receber aqui e permitir falar sobre o 25 de Abril. E o que for preciso, eu aqui estou disposto a responder ao inquérito que me queiram fazer. Não será um inquérito, será uma conversa. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que saudar os ouvintes, não é, desta emissão e pedir-lhes que tenham paciência para me ouvir, que eu vou procurar dizer coisas muito acertadas. Agora, se são ou não, ficam ao critério dos ouvintes. Aquilo é, uma coisa é o que dizemos, outra coisa é o que os outros entendem, mas de qualquer maneira penso que posso responder pelos vieirenses em particular e pelos ouvintes da rádio, terão também muito gosto em ouvi-lo e colher aquilo que é a história da sua própria experiência e das suas vivências como homem e como militar. O Sr. General participou no movimento antes do chamado golpe do 25 de Abril, na preparação, quer na preparação do movimento em si, quer na preparação do seu programa. Sim. Eu devo dizer, eu era bom rapaz, era um tenente-coronel já do Corpo de Estado-Maior, em que tinha à minha frente, não é, grandes possibilidades do acesso ao generalato, porque era nesse acesso ao generalato era importante ter os cursos do Corpo de Estado-Maior. Mas eu cheguei vindo de Angola, onde tive uma comissão de 2 anos, fui colocado numa repartição, na 4ª repartição do Estado-Maior do Exército, e chefiava uma secção e quem eram os meus subordinados? Eram nomes que o povo português mais tarde veio a conhecer, a seguir ao 25 de Abril. Era o Major Vítor Alves, era o Capitão Sanches Osório e era um Major que foi o último representante de Portugal em Macau. Portanto, foi ele que hasteou a bandeira portuguesa de Macau para substituir pela bandeira chinesa. Esses eram os meus subordinados. E como chegou assim o movimento dos capitães? Eu
foi o próprio Major Vítor Alves que a certa altura contou que estavam a preparar um documento para apresentar ao país quando o movimento saísse para a rua. Mas esse papel estava a ser escrito pelo Major Melo Antunes e pelo Tenente-Coronel Costa Brás. Eles não se entendiam e o Major Vítor Alves, que me tinha estudado E o seu minhas general características. era tido como um conciliador. Sim, ele era mais velho, eu era mais velho que eles, e eles estudaram, viram que talvez pudessem confiar em mim, e um dia o Major Vítor Alves falou no momento dos capitães e falou-me nessa necessidade de alguém que pudesse intervir junto do Melo Antunes e Costa Brás para se conseguir avançar com um papel. O que é que aconteceu? Eu aderi porque eu tinha estado poucos dias antes, eu fiz 2 comissões, uma em Moçambique, não é, 2 anos, no posto de capitão, depois fui tirar os cursos da maior e tal, e voltei a ser mobilizado para Angola, já acabei aquela comissão em 1973, no fim de 73. Isso levou à convicção que teve primeiro em 1961, por volta disso, o general Costa Gomes, de que a guerra não seria possível resolver-se, ou o conflito não seria possível resolver-se sem a intervenção política. Como depois escreveu no Portugal e o Futuro também o general António Spínola. Sim, mas com ideias diferentes. Com certeza. Porquê? Porque eu, no meu caso pessoal, os meus 2 anos de Moçambique e 2 anos de Angola, cheguei à conclusão que afinal aquilo era um embuste. Porquê? Porque Portugal nunca se tinha interessado por África e só a partir de 1961... Como todos os países coloniais, interessava-se pela exploração de recursos. Exatamente. Eram, na altura da ditadura, como todos sabem, havia cerca de meia dúzia de famílias que praticamente dominavam toda a economia do país. Uma delas estará agora, pelo menos um dos seus elementos, em julgamento. Uma dessas famílias está agora num processo judicial. Que é o caso da família. Sim, praticamente depois, mais tarde, regressaram. Essas famílias acabaram por regressar, não é? Mais ricas do que tinham saído, porque elas saíram e levaram a maior parte dos rendimentos que tinham em Portugal, deixaram-nos no ano 75 praticamente sem divisas no Banco de Portugal. Ou seja, permita-me só para dar um pouco de sequência à conversa. O que é que motivou os militares a organizarem-se e a preparar a mudança de regime? Desculpe lá, mas eu estava, no fundo, a explicar. Porque o que eu estou a dizer... Estamos no pós. Não estamos no pós, estamos no antes. Porque os militares que tiveram várias comissões em Angola e Moçambique também se perceberam do mesmo. Exatamente. Repare, naquela altura, Portugal tinha cerca de 2 milhões de portugueses que foram limpar as retretes, não é? E servir, não é? Os países do norte da Europa, da América, não é? E foram também desbravar e arranjar sustento no Brasil, não é? Uma altura também que foram grandes imigrações, portanto, para essa área. Quando nós tínhamos um território de Angola que era 14 vezes maior que o território português, e o de Moçambique era 7 ou 8 vezes maior do que Portugal. E em Angola havia 700 mil brancos. E era mais fácil ir para o Brasil do que para ir para Angola? Não, para ir para Angola era preciso uma carta de chamada. Era preciso alguém que conhecesse em Angola e Moçambique que escrevesse uma carta que garantisse que eles iam ter lá emprego. Enquanto que senão não deixavam ir. Enquanto que para a França era só passar. França ia um assalto
não é? Eu tive agora há pouco tempo um jardineiro, morreu porque ele já era mais velho, lá numa casa que tem no Algarve, e ele contou-me, ele saiu a pé ali da área de, como se chama, onde eu moro, de Portimão, não é? Foi a pé até França, não é? Não pelos itinerários principais, porque ele tinha que fugir à PIDE em Portugal e tinha que fugir à Guarda Espanhola, nas estradas espanholas. Portanto, fez todo um percurso aqui até França a corta-mato. Nós estamos bem perto de uma das fronteiras que serviu para isso. Portanto, ele foi a pé, atravessou os Pirineus e depois foi encontrar trabalho do lado dos Pirineus em França. Portanto, portanto, não foi só a compreensão de que a guerra não seria uma guerra para ganhar, mas também a compreensão de que o país precisava de uma mudança, que levou os militares ao movimento. Não, é que o problema é que a manutenção de África, daquelas colónias, na nossa posse, naquela altura, não tinham o mínimo interesse para a maioria do povo português. Não é? Porque não vivia em Portugal, tem que ir lá fora arranjar o sustento. Quando, naquela altura, o poder político tinha a obrigação, se Portugal era uno e indivisível, como eles diziam, não é? Tinha a obrigação de deslocar os 2 milhões para a África, nos deixar ir para a Europa. Mas havia, portanto, aquilo que era tido na altura como uma incompreensão do mundo desse tempo. Nas Nações Unidas já se reconhecia o direito dos povos à sua autodeterminação e independência. E Portugal não aceitava essa ideia. Com certeza, e bem, mas o problema é que não deixavam ir para lá os portugueses, porque aquilo era explorado pelas tais meia dúzia de famílias, não é? Que não queriam, porque o regime económico naquela altura era um regime monopolista e, portanto, só aquelas famílias praticamente é que decidiam economicamente o que é que se fazia no país, não é? Hoje, por exemplo, fala-se, só para dar um exemplo, fala-se de corrupção, mas eu tive um cunhado que montou a fábrica de papel em Setúbal, não é? Que teve que apresentar no Ministério da Indústria os planos da fábrica. E quando foi entregar ou apresentar os planos para o ministro autorizar a construção da fábrica, ele estava na antecâmara do ministro, ouviu uma barulheira monumental dentro do gabinete do ministro, saiu de lá um homem furioso, tipo qualquer furioso, bateu com a porta do ministro e desapareceu. E o meu cunhado, não é? Quer dizer, eu vi o caso mal parado, porque ele precisava da assinatura do ministro, não é? Perguntou ao chefe de gabinete, bem, o melhor é eu vir cá no outro dia. E o chefe de gabinete disse, não, isto é costume. Então o que é que se passava? O ministro tinha a alcunha do Daniel das farturas. E ele exigia, por cada processo que fosse autorizado, isto no campo da indústria, ele queria umas luvas ou 10% das ações da empresa. Quando falamos hoje em corrupção, não estamos a falar de nada novo. Nada de novo. O que é? Naquela altura, como havia a censura, essas notícias não passavam, não é? Porque logo que sentisse que uma notícia destas estava fora, não é? Quer dizer, a polícia política intervinha, não é? E quem falasse, evidentemente que, não é? Tinha um futuro, pouco futuro tinha no país. Um futuro comprometido, como aconteceu a muitos bons portugueses. Ora bem, de facto, o movimento dos capitães começa com um problema corporativo, não é? Da própria instituição. Como se fala? Como é? Mas o que é que os capitães começam a pensar, e bem, na altura? Mas nós estamos a bater contra a parede, não é? A gente, podemos mudar o decreto-lei, mas fica tudo na mesma. Quer dizer, nós continuamos, que já iam, muitos deles já iam na 3ª ou 4ª mobilização, não é? Continuavam a ser mobilizados
eu, por exemplo, eu estive em Moçambique com 170 homens brancos, ali da região de Leiria, dessa coisa toda. Não ficou lá, ficaram lá 2 dos meus soldados. O resto regressou tudo a Portugal. Quando aquele conjunto, que era um conjunto importante, basta dizer que aquela companhia, não é, construiu uma igreja no local, que era no interior de Moçambique, nas margens do rio Zambeze, construiu uma igreja e eu resolvi apoiar quer dizer, o homem, como se chama, o missionário, que ambicionava ter uma igreja naquela coisa, não é? E eu resolvi apoiá-lo para a construção da igreja. E a igreja construiu-se, eu pedi autorização ao meu quartel-general em Lourenço Marques e eles proibiram-me de apoiar a construção. Com que justificação? Nenhuma. Diz que a gente não se podia envolver nesses problemas e não sei o que mais e tal. E eu resolvi apoiar, não é? Correr os riscos, não é? Qualquer militar podia correr, não é? Mas, como se chama, a igreja construiu-se, foi inaugurada lá pelo bispo da Beira e esses soldados tinham sido extremamente úteis, não é? Se ficassem em Moçambique. Muitos deles, se calhar, regressaram a Portugal, foram a salto para a França. Não se sabe, não é? E o que é que o português não ia? Estes portugueses iam, quando iam a salto, o que é que iam fazer? Iam para as obras, para a construção civil, não é? Para o Batman, como eles diziam. Para o Batman, como eles diziam. Sim, e depois, quer dizer, eles iam para como se chama, para as obras, e se fossem para a África, passado um ano, eles eram empreiteiros, não é? Porque mão de obra em África, não é? Mas basta dizer que na altura, dizia-se que Angola teria, acho que eram 8 milhões de pretos e tinha 700 mil brancos. Em Moçambique dizia-se que aquilo tinha, não é, 9 milhões, ou não sei o que, de pretos, e tinha lá 400 mil brancos, não é? Portugueses, estou a falar em português. E é claro que os militares começaram-se a perceber que aqueles brancos, a proporção entre pretos e brancos, quer dizer, era impossível manter aquele território sem presença de contingentes fortes militares, porque os pretos a determinada altura, como é natural, também abriram os olhos. Há muitos deles que, por exemplo, em Angola, um MPLA ainda fez os seus dirigentes nas nossas escolas, não é? Ou em Luanda, ou em Lisboa, ou Porto, ou Lisboa, não é? Ou depois, a determinada altura, quando há a guerra, a formação dessa gente, que tinha mais educação, digamos, nas colónias, passou a ser feita na União Soviética e na Alemanha Democrática. Era isso que conviria ajudar a perceber. Os portugueses não foram capazes, nós, os nossos dirigentes, nem no pós-25 de Abril, aparentemente, conseguiram perceber a importância da cooperação com aqueles países, mesmo certo. Depois da independência. Certo. E diz-se hoje diz-se hoje que a comunidade dos países de língua oficial portuguesa, enfim, é um organismo simpático. Apenas. E se não fosse o 25 de Abril, aquilo acabava, em Moçambique acabava de ser um país de língua inglesa e Angola seria um país de língua francesa, a Guiné era com certeza de língua francesa, não é? E era assim. E de facto, o 25 de Abril, o que aconteceu? Quando os militares portugueses depõem armas e os guerrilheiros depõem armas,
é possível um diálogo entre os dois. E esse diálogo... Isso ao fim de muitas mortes. Isso só ao fim de muitas mortes. Houve mortes, porque no princípio este tipo de política não estava a ser seguida. O general Spínola tinha a ambição de possivelmente fazer uma espécie de federação, não é? Se pudesse ser colónias, melhor. Mas poderia ser uma federação. Mas evidentemente que a parte maioritária que é Angola e Moçambique, porque eu devo dizer que depois da independência fizeram um censo em Angola e Moçambique e a quantidade de indígenas ou locais, populações locais, eu digo pretas, que é para falar em preto e branco, essas atingiram um valor de mais de 20 milhões em cada um daqueles países. Portanto, aqueles 8 milhões, não é, que se afirmava em Portugal, era para aumentar o rendimento per capita artificialmente daquelas duas regiões. E, portanto, Portugal nas Nações Unidas, não é, afirmava que aqueles países tinham um desenvolvimento muito maior que os países independentes, não é, de maioria negra em África. O que não correspondia à realidade. Com certeza, porque o rendimento per capita é a riqueza de um país a dividir pela sua população. Portanto, se no denominador comum a gente diminui, aumenta o rendimento per capita. Portanto, tudo aquilo era um embuste. E, de facto, eu tive um coronel amigo que me dizia assim, Portugal nunca quis, não é, trabalhar em África, nunca quis África. Quer dizer, Portugal explorou, de facto, as riquezas da Índia, depois aquilo esgotou-se, passou a explorar as riquezas do Brasil, não é? E depois ficamos naquelas cenas, não é, que nós conhecemos, não é, das lutas entre os próprios movimentos republicanos e monárquicos, não é? E andamos ali entretidos ali nos anos até que apanhamos quase meio século de ditadura, não é? Para ver se endireitava o país, mas quer dizer endireitou-se o país numa chamada paz podre. Aquilo que se chama, não é? Paz Quando aparecem em Angola mortes, não é? E principalmente com brancos, dentro daquelas propriedades de explorações de café do norte de Angola, etc. Então aí o Botas, desculpe, nem gosto de falar no nome de Salazar, porque me irrita, porque Portugal hoje podia ser outro tipo de país, não é? Com outro tipo de desenvolvimento. E o pós-25 de Abril, Sr. General, poderia ser poderia ter sido melhor ou pior? 48 anos depois. Evidentemente, para mim, eu acho que podia ser melhor, não é? Porquê? Porque foram criadas condições com um documento muito importante que vai ser o que se chama, não é? Ainda se chama Constituição Portuguesa de 1976, que era uma Constituição que permitia extrair da população portuguesa as suas sinergias mais importantes e o amor pelo próprio país. Mas o que é que aconteceu no meu país? Não é? Toda a capacidade de produção, hoje em dia, a grande maioria está entregue a estrangeiros. Não está na mão dos portugueses. Não é? Portugueses continuam a ser empregados. Não é? E eu vou dizer aqui mal, eu devo dizer, hoje posso ser praticamente toda a vida, eu tenho votado no Partido Socialista, mas não posso aceitar de maneira nenhuma o slogan de Mário Soares, no primeiro governo constitucional, dizer que se tinha que meter o socialismo na gaveta, não é? Porque primeiro era preciso criar riqueza, e quando fosse criada a riqueza, depois distribuía-se. Não é? E hoje, passados quase 50 anos,
não é? Estamos à espera que se crie riqueza. De qualquer maneira, o país está melhor. O país está melhor porque a gente integrou-se numa área mais ampla que se chama Comunidade Europeia, que nos está a controlar, não é? E, portanto, hoje nós gostaríamos de dizer, talvez não, que o mundo hoje é um único mundo, é um único país, não é? Temos fronteiras, muitas delas estão abertas, não é? Mas já é impossível praticamente passar o movimento das populações, não é? No mundo. É impossível, não é? E, portanto, isso praticamente é o tal fenómeno da globalização, não é? Estamos todos, praticamente, o ser humano está no mesmo barco, não é? Fala-se na aldeia global, não é? Com desafios tremendos e perigos tremendos. Temos várias guerras, não é? Que nós estamos a vivê-las, não é? A guerra do clima, hoje a guerra dentro da Europa, não é? Temos a guerra dos combustíveis, temos a guerra do desenvolvimento, temos uma série de guerras, temos as pandemias, que a gente possivelmente não se livrará disso, não é? São vários conflitos que nos ameaçam, não é só a nós, praticamente é o mundo, que nós temos que, o mundo tem que se unir e resolver estes problemas. E é possível pensar isso hoje? Eu acho que temos um documento, eu costumo dizer, é um documento muito importante, que ninguém ligou nenhuma, não é? Que se chama Programa do Movimento das Forças Armadas. Repara, o que era o Programa do Movimento das Forças Armadas? Foi o tal programa onde depois eu intervim e tal, para escrever. E eu e mais umas dezenas de militares, fui um dos participantes, não é, que participaram a escrever aquele documento. E hoje, 50 anos depois, que eu me vou debruçando sobre aquele documento, eu acho que ele é aplicável a nível da Comissão Europeia e é aplicável a nível do mundo. Não é? Porque o que era o Programa de Movimento das Forças Armadas? Tinha uma solução muito simples. Os militares foram retirados ao poder político, não é? E ficaram na mão, não é, do chamado poder legislativo, não é? E o poder executivo teve que começar a trabalhar sem militares. Porque hoje é fácil. Considera que os militares podem dar um contributo importante no governo do país? Olha, eu digo que podem. Podem, não só pela sua formação, pelas suas características. O próprio Botas, desculpe a palavra, uma vez o ministro do Ultramar levou 3 nomes civis, não é, para ele escolher para ser governador de Angola. Ele olhou para aquilo e disse lá ao ministro, não quero nenhum desses, quero um militar. E o ministro disse, um militar, ser presidente. Ele disse, sim, só os que roubam menos. Está a ver? O próprio presidente da República tinha a noção, não é? Dos roubos que se faziam ao nível dos ministros deles e dos governadores. Mas também, dentro do movimento, havia diversas sensibilidades quanto ao projeto para o país. Ainda bem, quantas mais sensibilidades, mais úteis podem ser, porque uma só, a gente viveu 50 anos só com uma sensibilidade, não é? A parte mais importante não é o 25 de Abril, pronto, o 25 de Abril desbloqueou e despediu os dirigentes na altura, não é? E com honra que o fez. E fê-lo com respeito. Com respeito, quer dizer, respeito, não, a gente agarrou neles e vocês são, como é que se chama, da extrema-direita, então vou conviver com os nossos camaradas do Brasil. Com respeito, porque respeitaram os seus direitos individuais, o direito ao bom tratamento, a serem bem tratados. O direito do homem, não é? Foi o respeito e foi isto que
é a diferença entre a Revolução Portuguesa e, por exemplo, a Revolução Cubana ou a Revolução, não é, que houve na Europa Oriental, na Rússia. Em 1917. Portanto, deu origem à União Soviética, porque todas essas revoluções terminam como? Ou com gente fora do país, não é? Ou com prisões, não é? Ou com deportações, ou com campos de concentração, ou campos de reeducação, não é? E nós não. Nós tínhamos eu pessoalmente tinha a certeza que tínhamos tanta força que tínhamos capacidade, não é, de deixar à vontade, não é, os políticos para resolver o problema, não é? E a determinada altura começava uma fase na Revolução em que os partidos a determinada altura até andavam à procura de armas, não é? Eu, naquela altura perguntava. Mas também dentro dos militares houve, da parte, por exemplo, do general António Spínola, que tentou uma primeira vez, ou participou uma primeira vez no movimento de setembro e depois no 11 de março. Não, o general António Spínola. Sim, porque ele tinha uma política, não é? Mas aí era uma política própria. A partir daí, é claro que no 28 de setembro, eu tinha sido eleito naquela altura para a Comissão Coordenadora, eu e o Vasco Lourenço, não é? Naquela altura eu já me tinha percebido que a maioria dos capitães no país, a figura que mais respeitava era o Vasco Lourenço. Para mim, passou a ser, na altura, no meu raciocínio, era ele que era o comandante dos capitães. Então o que é que a gente decidiu? E Melo Antunes? E Melo Antunes? Era um ideólogo. A Melo Antunes tinha ido primeiro para os Açores, não pôde cooperar no programa das Forças Armadas, que ele tinha sido, não é, foi para os Açores. O Vasco Lourenço também tinha sido exportado para os Açores, não é? Porque eles detectaram que de facto aquele capitão era um capitão que andava, não é? Ou que tinha grande influência sobre os capitães. Foi por isso que eles puseram afastado para evitar más influências, como para separar dos outros capitães. E eu apercebi-me disso na altura e disse: este homem, de facto, este capitão, é este que manda nos capitães. E, portanto, a gente fez uma combinação. Ele, não é, passou a falar diretamente de todos os capitães do país que tinham feito como é que se chama, o 25 de Abril, e ele deu-lhes ordem, no 28 de setembro, deu-lhes indicações, não é, aos outros capitães ao longo de todo o país, preparou-se para eles voltarem a fazer exatamente o que fizeram no dia 25 de Abril, ocupar objetivos. E eu depois, logo que isso estava organizado, eu telefonei ao Costa Gomes e disse: meu general, nós vamos retirar a confiança, não é, aos generais da junta, generais tais e tais. Para quê? Para que o meu general fique só com o Spínola e com os outros generais que o apoiam e convençam o Spínola a não permitir a manifestação de maioria silenciosa. Maioria silenciosa. Porquê? Porque havia informações que iam ser criadas naquelas manifestações alterações de ordem pública, não é? Para quê? Para fazer o país reagir e o Spínola poder declarar o estado de sítio, não é? E com a declaração de estado de sítio ele passava a ser, não é, o chefe máximo do país, não é? Porque a ideia do Spínola era ser eleito numa eleição para a presidência da República. Está vendo, naquela altura, se ele se apresentasse numa eleição ou num referendo para ser Presidente da República, ele ganhava o referendo naquela altura. Portanto, não era possível deixá-lo. Mas era um homem que aparentemente queria apenas dar uns retoques no regime.
Mantendo a democracia, naturalmente, a democracia... Não, ele era um democrata, não é? Mas o problema é que a solução dele obrigava o país a manter contingentes militares permanentes naquelas áreas, em Angola, Moçambique e Guiné. Como o Sr. General já disse, António Spínola pretendia um Portugal ainda ultramarino, embora com outros moldes. Exatamente. Se ficasse como províncias de Portugal, ótimo. E o máximo, uma federação, não é? E eu pergunto com quê? Porque, de facto, em Angola, não é? Havia 700 mil brancos e 20 e tal milhões de pretos, que estavam em armas. E com o mundo a reclamar o direito à autodeterminação e a independência. Exatamente, com o apoio total da Organização da Unidade Africana e apoio total das Nações Unidas, que estavam permanentemente a condenar Portugal. Sr. João, o tempo vai andando e eu não quero também abusar dele e dos nossos limites, mas o papel dos partidos políticos no processo que os militares desenvolveram. Originariamente nós tivemos os 4 principais partidos, que era o Partido Socialista, o Partido Comunista, o Partido Social Democrata e a CDS, os 2 à esquerda e os 2 à direita. Sim, depois havendo mais pequenos partidos, como MMR. Sim, mas nos governos provisórios tivemos o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o Partido Comunista e o MDP-CDE. O MDP, que era um movimento anterior ao... Exatamente. Foram os partidos que, eu devo dizer que o tal Programa de Movimento das Forças Armadas impunha que os governos provisórios, não é, tinha lá lugares de ministros sem pasta para todos os dirigentes desses principais partidos. E, portanto, só para resumir, porque senão isto nunca mais acaba, não é? E ainda temos de falar do seu Ora, livro, eu sei, de maneira que, só para dizer, os militares, eu acho que foram excepcionais os jovens militares todos. E os partidos, acho que foram excepcionais todos. Independentemente... Porquê? Porque os militares eram jovens e os partidos eram jovens. Não é? Qual é a base naquela altura dos partidos? É praticamente a juventude, não é? E depois, quer dizer, eles depois tinham, agregaram-se aos partidos os mais velhos. Repare que aquele período, 1975, que eu considero o período mais importante, mais brilhante, digamos, da nossa história, não é? O que é que aconteceu? É que uma coisa que se chamou o Verão Quente de 75, que chamavam-lhe o PREC, o que é que aconteceu? O processo revolucionário em curso. O que é que aconteceu? É que pôs toda a população do país a discutir o problema. Hoje, quem é que discute o problema do país? Votamos de 4 em 4 anos, maioritariamente. Votamos de 4 em 4 anos, quando não há eleições antecipadas. E depois antecipadas. Quem é que discute o país? Discute-se ali mal no Parlamento, não é? Porque depois os governos é que tomam as decisões. E isso, Sr. General, é uma desilusão para si, que participou num movimento em que queria que a democracia fosse participativa, como hoje se diz. Eu acho que sim, que poderia ser mais participativa, porque o programa de movimento das Forças Armadas, não é? Qual foi o agregado, o programa, porque o programa dos governos provisórios também foi agregado ao programa de movimento das Forças Armadas, que é a chamada Lei 3/74, não é? E, portanto, o governo provisório tinha que cumprir um decreto-lei, que eu julgo que era o 205, que está agregado à Lei 3/74. Está lá tudo o que é que o governo tem que fazer. É por isso que eu digo que o programa de movimento das Forças Armadas pode ser aplicável a nível da Europa. Porque é que está a acontecer com a Europa? Eu vou-me adiantar. O que é que estava a acontecer com a Europa hoje em dia? Está-se a querer formar num exército, umas Forças Armadas. Porque não se forma uma Força Armadas única na Europa, não é? Passa a ter muito mais força do que arranjar pequeninas forças
não é? Uma em Portugal, outra em Moçambique e tal. E depois essas forças, não é? Dá-se-lhes capacidade para impor um programa político comum a todos. Qual é o programa político que eu julgo que deve ser imposto? Quer dizer, o programa de total liberdade, não é? Ou liberdade em consciência. Liberdade com responsabilidade. Com responsabilidade, não é? Portanto, evitar todos os erros hoje, não é? Que um país comete. Em termos de leis, em termos de justiça, é possível, como se chama, harmonizar os sistemas de justiça dentro desta pequenina bacia ou alguidar de seres de país que está, não é? Que hoje, infelizmente, quer dizer, a independência de um país hoje está posta de parte, praticamente, não é? Porque nós temos que conviver uns com os outros. Portanto, hoje, por exemplo, Portugal, quer dizer, está a fazer, não é? Quer dizer, a cumprir as leis que vêm da Comunidade Europeia. Nós e todos os outros países. Isso é uma das condições para aderir. Exatamente. Para ter algo da sua soberania. Mas, como a gente sabe, uns países cumprem e outros não cumprem. Ora, se houvesse uma marreta assim ao lado, como houve, não é? E hoje a Comunidade Europeia é também uma desilusão? A Comunidade Europeia é algo que o desilude? A mim sim, com certeza. Porque eu não admito que dentro de uma comunidade hajam países, não é, quase de... Vou recordar-lhe uma frase que disse a Isabel Tavares em Portimão. Até hoje o poder económico continua a dominar. E nós andamos aqui de mão estendida à espera da bazuca. É verdade. É o já que disse eu, que já nos disse há bocado que o país não se desenvolveu como pensava. Sim, porque o programa, a Constituição de 1976, não é? O que é que impunha uma coisa? Era a manutenção das nacionalizações. E era necessário manter todas as nacionalizações? Para mim, a indústrias base e como é que se chama? Não chega um banco público, por exemplo, na banca? E a parte bancária, com certeza que sim. Também pensaria nas eletricidades, nas comunicações, na eletricidade e nas comunicações, como empresas públicas? Não, elas até podiam ser privadas, desde que não obedecessem ao poder político. Porque aquele período, não é, de 2 anos, entre 25 de Abril e a aprovação da Constituição, o poder económico foi totalmente dominado pelo poder político. O poder político ficou na mão, não é, de todo o poder económico e financeiro, não é? Ficou. Evidentemente que é possível manter um núcleo forte financeiro, um núcleo forte económico. E depois permitir, de facto, à iniciativa privada, não é? Desenvolver, não é? Como diz a Constituição, um setor público, um setor privado e um setor cooperativo. Sim, exatamente. Mas temos de avançar, Sr. General, e queria só um resumo disto tudo. 48 anos depois, um militar que preparou o movimento, que participou no movimento, preparou o programa e viu o caminho que as coisas levaram, que a democracia levou, hoje sente-se um cidadão realizado nesse aspecto. Ou melhor, sente-se um participante realizado. Eu diria que não. Mas tenho que confessar que eu acho que o país hoje está muito melhor. E está muito melhor como? Porque a gente está, não é? Fomos subsidiados, não é? Com a condição de fazer determinadas coisas. De determinada maneira. E de determinadas maneiras. Que repare que as grandes aplicações de meios financeiros que vieram da Europa foram aplicados como se chama, nas comunicações, nas autoestradas e tal, por aí fora.
Eu não digo que E não nós temos, seja como reparou, importante. e nós temos, como também dissemos na conversa deste domingo, anterior ao 25, às comemorações de 25 de Abril, e nós temos, verificou estes censos, um país inclinado para o litoral. Exatamente, está desequilibrado, podia estar mais equilibrado. Não é difícil, e hoje a gente verifica que, de facto, aquilo já está de tal maneira afundado que há muitas pessoas, não é, que estão a vir para o interior, porque é uma vida impossível naqueles grandes centros. Quer dizer, a vida é impossível. Pode-se ganhar dinheiro, mas, quer dizer, para ganhar é preciso suar muito, não é? É preciso andar horas. Isso levava-nos a uma conversa mais longa, Exatamente. porque é preciso também compensações para vir para o interior, Mas que deixa-me... não tem tanto emprego como o mas eu como a tenho cidade. que... Não, eu não quero deixar... Aqui uma coisa importante. O meu país está muito melhor do que em 1974, não é? E é um país que está a ser cobiçado, não é, por outros países do mundo. E isso deixa-o satisfeito depois de ter participado num movimento que levou à democracia. E o que me deixa mais satisfeito é o poder autárquico. Porquê? Porque o poder autárquico está a desenvolver, não é, as autarquias e está a dar condições àquelas populações, não é, para, quer dizer, digamos, se elevarem mesmo na sua cultura, na sua, como se chama, nas suas vidas. E a regionalização, que também está na Constituição. Eu acho que era importante, porque eu podia dizer muita coisa e dar-lhes até muitos exemplos, não é? Mas isso é que mais serei. Exatamente. Sr. General, apresenta aqui em Vieira do Minho o terceiro ou quarto livro seu. Este último é Histórias da Vida de um Militar. Não, o título é Biografia de um Militar. Biografia de um Militar. Então o livro. Então a escrita que eu tenho aqui não, mas é não história, reflete... é a minha história, não é? Desde que eu era pequenino até os dias, praticamente até esta altura. É uma biografia, portanto. Não, mas é um diálogo, está feito em diálogo entre mim e o meu editor. O editor é o dono da editora Âncora. Eu desafiei-o e ele faz uma série de perguntas e eu vou respondendo às perguntas e nas perguntas vai sendo corrida a minha vida e os patamares principais da minha vida, que é o meu período militar, de antes de 25 de Abril, portanto, depois é o meu período na Revolução, depois a seguir é o período noutra Revolução, não é, que eu resolvi fazer porque estava altamente frustrado com o meu país, com as relações que estava a ter com as ex-colónias, não é, que tinham aberto para se tornarem independentes e adotado a língua portuguesa, era o sinal que queriam cooperação com a metrópole e precisavam. E isso não se estava a passar e eu resolvi desenvolver outro esquema. Portanto, sem gastar dinheiro que não tinha, nem gastar dinheiro do Estado, eu desenvolvi uma empresa, não é, que era uma sociedade anónima, que os donos da sociedade era o Banco de Moçambique, era o Banco de Santo Tomé, era o Instituto de Previdência de Cabo Verde, era a Sonangol, em Angola, e 1/5 do capital foi distribuído por, não é, cerca de 20 e tal personalidades portuguesas. Então a gente criou uma empresa de cooperação técnica, não é de vendas nem nada de artigos, não é disso. E que acabou? Teve a funcionar durante 13 anos, onde eu verifiquei que como é que se chama, a cooperação de Portugal com aqueles países, para eles era de pão para a boca, não é? Eu tenho pena que aí o Partido Socialista,
com a mania das, como é que se chama, que eram comunistas ou não sei o quê. Eu devo dizer que, por exemplo, Angola, não é? E Moçambique, nunca foram. E pode-se dizer isso dos angolanos? Pode, está, eu Mas estou a dizer. pergunto eu, pode-se dizer isso dos angolanos, que são comunistas? Pode ser. Eles não são comunistas. Eu digo que aqueles dois sistemas, tanto quanto eu os apreciei, são dois sistemas feudais, em que o Presidente da República é o suzerano e cada ministro tem o seu feudo, não é? E é claro que isto, com a cooperação, era possível melhorar isto, não é? E é claro que Angola e Moçambique atravessaram um período, não é? Que a certa altura tiveram-se que virar para as cooperações de onde? Primeiro da Comunidade Europeia, não é? Receber as esmolas que vinham da Comunidade Europeia e depois avançaram para a China, para essa coisa toda, não é? E é isso que procura, é isso que eu procuro dizer no seu livro. Está no livro, está escrito, não é? E eu conto essa história, porque o programa completo, na minha ideia, era reunir capitais dos países produtores de petróleo e fazer, investir, aplicar esses capitais em programas de desenvolvimento em Angola e Moçambique. E eu estabeleci, não é, diálogo com a Síria, com a Líbia, com a Tunísia, que eram importantes produtores de petróleo e gás, etc. E havia, da parte deles, alguma, por exemplo, da Líbia, total disponibilidade. E devo dizer que, quer dizer, em determinada altura aconteceu uma coisa que nunca aconteceu a ninguém no mundo, julgo eu. Puseram-me na mão o plano quinquenal da Líbia para eu trazer para Portugal e escolher, não é, pôr à disposição dos nossos administradores das grandes empresas aquilo que queriam fazer na Líbia. Para eventuais investimentos. Para eventuais investimentos. E o que é que aconteceu? Azar, que eu também tenho os azares, não é só sorte, não é? O azar foi a crise de petróleo, que os obrigou a rever todo o programa quinquenal. Mas eu, nessa altura, eu já estava embalado e fechei o esquema com a África, com Angola, Moçambique e portanto, para Angola, a gente desenvolveu talvez 2 ou 3 dezenas de projetos, não é? E em Moçambique foram menos, mas até mais importantes. Mas acabou porquê? Porque deixou de haver apoio? Veio a corrupção. Porque esta empresa nunca ofereceu nada ao ministro. E o ministro, a certa altura, não é? Desculpe eu estar a dizer isto. Mais suave é a pintura. Mais suave é a pintura. Exato. A partir daí... Que é algo a que também se dedica. Acabou... E as imagens que eu vi são bonitas. Ah, é? Ainda bem, eu espero que gostem, porque você, como sabe, aqui para ser pintor tem que ser primeiro lá fora. Porque o português ou vem do estrangeiro ou o português não presta. Já temos aqui alguns pintores, nós também em Vieira do Minho, que se dedicam a isso, sobretudo na Universidade Sénior, e alguns pintores que, nomeadamente um casal de pintores que vive na casa, ou que trabalha na Casa de Lamas, e que vai também partilhando os seus saberes e criando gosto em algumas pessoas. De qualquer maneira, o Sr. Geral, como poderei chamar-lhe um pintor expressionista? Ou apenas um paisagista? Olha, uma vez disseram-me assim, eu os punha sempre com a minha mulher, não é? A minha mulher foi a minha professora, a atual mulher. Foi a minha professora, foi ela que me meteu na pintura. E a determinada altura alguém disse, conhecia os dois coisas, eu sou capaz de identificar a pintura da sua mulher. Vê-se que ela é extremamente conhecedora da história da arte e das técnicas, não é? Pintura. Agora, a sua não sei. Eu não sabia como é que havia de estar. Mas eu devo dizer que eu, a determinada altura, não é? Apaixonei-me ou interessei-me pela pintura rupestre. E, portanto, resolvi
aplicar na minha pintura, não é? Todas aquelas simples, extremamente simplificadas figuras da pintura rupestre. Evidentemente que eu ainda não acabei, podia evoluir muito mais neste campo, mas eu tive agora praticamente 2 ou 3 anos tive dedicado à escrita e cansado já da pintura, visto que A pintura é um refúgio, é um momento de relaxamento, é tudo isso, é tudo isso. E mas também um momento de expressão de si próprio. talvez, quer dizer, o que sai, eu aprendi com a minha mulher que há 2 tipos de pintura. Uma figurativa. Figurativa quando é cópia, não é? Quando a pessoa tem uma paisagem e depois interpreta e figurativa. Mas o problema é que aquela paisagem foi expressa num quadro. Hoje, a fotografia tem capacidade técnicas de tal maneira evoluídas que é capaz de tratar aquela paisagem de maneira totalmente diferente. Mas não tem a alma que tem um quadro pintado à mão. Talvez. Ainda não se sabe, porque essa área também da fotografia está em evolução, não é? Também a pintura. A pintura hoje já pode ser feita em movimento. Já há experiências no... Sim, eu devo dizer que aí estou convencido, um quadro que é feito no mês não é obra de arte. Agora, um quadro que demora 20 minutos a fazer pode ser uma obra de arte. Porquê? Uma razão muito simples. É que quando o pintor, que ainda não é o meu caso, é mais o caso da minha mulher, domina, não é, quase totalmente a arte, isto é como um cirurgião, não é? A primeira operação que ele faz é capaz de levar 1 hora, mas passado uns anos é capaz de fazer a mesma operação em meia hora ou em 20 minutos, porque ele domina de tal maneira aquela técnica, não é? Que já não está a pensar, sabe onde vai ir, não é? Onde deve cortar, onde deve cozer, não é? É corte e costura, não é? E ele sabe aquilo perfeitamente. Mas, concluindo, vai continuar a desfiar memórias, isto é, escrever sobre aquilo que viveu e vai continuar a pintar? Não, eu sou capaz agora de voltar à pintura. E eu tenho um ateliê com a minha mulher, não é? E eu devo dizer, eu pintei cerca de, em óleos, uns 700 quadros. E depois em desenhos mais outros, sei lá, 500, uma coisa desse género. Mas tenho capacidade de pintar muito mais e sou capaz de voltar, ainda não sei, mas eu tenho 91 anos, portanto... Isso só quer dizer que viveu 91 anos. Vivi 91 anos. Isso quer dizer que viveu 91, não quer dizer que não viva mais. Sim, mas sei que tenho perfeita consciência de que amanhã posso não estar vivo. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós, e eu mais porque a idade é maior, não é? É que lá pode-me cair um tijolo em cima quando eu seja daqui, não é? Portanto, eu vou vivendo... A obra é sólida. A obra é sólida. Eu vou vivendo o dia a dia. E esperemos nós que possa voltar a Vieira do Minho e possamos voltar a conversar. Olha, foi um gosto conversar, que eu gosto, evidentemente, eu sou viciado nestes assuntos, não é? Foi para isso que aprendemos a comunicar. Exatamente, porque se não houver comunicação, se não houver diálogo, a gente não vai a parte nenhuma, ou alguma, não é? Temos que comunicar, temos que nos debruçar sobre o país e a nossa geração, não é? Que amanhã há de dirigir isto, não é? Toda esta droga. Quer dizer, não pode andar, não é? Nos copos ao fim de semana, não é? Pode fazê-lo com moderação, mas não deixar de pensar que podem ser responsáveis no futuro. Exatamente, tem que se dedicar, tem que estudar o país.
E é com essa sua última lição, General, que concluímos esta conversa. Mais uma vez lhe digo, tivemos muito gosto em tê-lo aqui, esperemos voltar a tê-lo para voltarmos a poder conversar, para todos ouvirem aquilo que são a sua vivência, já longa e que espero que se prolongue, e também as suas experiências. Tivemos connosco hoje o convidado de honra do 25 de Abril, o general Franco Charais, um dos militares de Abril. Foi com isso e repetimos, com muita honra que o tivemos aqui. Onde quer que nos tenha ouvido, viva um bom dia 25 de Abril. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.